meu coração e deixo assim a luz entrar. Se faço o evangelho em meu lar, me sinto bem perto de ti, mesmo em meio à aflição. Agora vai. Precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia. E que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia. E que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Olá! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar virtual da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Tânia Soares e estou aqui muito feliz de fazer a direção dessa atividade que eu amo de paixão. Amo e me sinto feliz quando vejo todos vocês aí também, recebendo essa bênção da espiritualidade. E aí? Como vocês estão? Vocês estão bem? Finalzinho do dia. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer por mais uma oportunidade. Mais uma
oportunidade de trabalho, de aprendizado, de companhia com os nossos familiares e de provas, né? O nosso evangelho teve início no dia 18 de março e, sendo assim, estamos hoje completando 36 dias de evangelho no lar diariamente. Isso é bênção. Bênção todos os dias em nosso lar. Para vocês que estão chegando hoje pela primeira vez, recebam da espiritualidade todo o amor que um irmão deve oferecer ao outro. Vocês que estão chegando hoje, esse evangelho acalma, tranquiliza, harmoniza a nossa noite. Gostaria de agradecer, antes de tudo, os nossos parceiros, principal Seridó Espírita e retransmitindo TV7, Rádio Web Portal da Luz, Espiritize e TV Secal, lá em Florianópolis, que também participa, né, do nosso evangelho diariamente. Florianópolis, Santa Catarina, temos algumas pessoas que diariamente estão aqui conosco. Gilena Moura também está aí sempre, muito obrigada pela presença. Fernando Marcelino, boa noite também. É um verdadeiro banquete de luz, é verdade, Fernando. Érica Aragão, também diariamente lá de Foz do Iguaçu, muito obrigada pela presença. Marília Brito também está aqui conosco sempre. Verônica Moura, Francisco de Assis, mais uma oportunidade de luz e de aprendizado, né? Anelma Carneiro, de João Pessoa, aqui nossa vizinha, muito obrigada pela presença de vocês. Dona Elizabeth Cordeiro Diniz é a nossa presidente querida, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda ao Evangelho da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Adriana Cristina, Jorge Câmara, boa noite, muito obrigada pela presença. Lorena Oliveira. E aqui estou eu, né? Estive ausente em alguns momentos, porque eu estou no Seridó, na casa dos meus pais, e o estúdio fica um pouco complicado, né? Fazendo esse traslado de tudo. É tanto que vocês perceberam aí o desencontro na música, no início, porque eu escutei de um jeito e estava tocando de outro. Então, quando chegou um pouquinho atrasado, mas terminou dando certo, né? A música é o hino do nosso Evangelho, o Evangelho de Jesus, que essa música está no nosso segundo CD, no CD Seja Luz, né, que lançamos em 2019, em julho. E, se Deus quiser, esse ano vamos lançar o nosso terceiro filho, Ide e Evangelizai. Hoje nós temos aqui a presença amorosa dessa companheira maravilhosa, que me ajuda aqui no Evangelho também, é minha parceira, firme e forte, Fernanda Gondim, né? E aí, o nosso mantra do Evangelho, todo mundo já sabe, né? Em tempos de pandemia, Evangelho é todo dia. Quando passar essa pandemia, que vai passar, nós estaremos aí há mais de 365 dias fazendo o Evangelho diariamente. Olha aí quanta luz e quanta bênção em nosso lar. Porque quando se faz o Evangelho no lar semanalmente, né, Joana de Ângeles já nos diz, o culto do Evangelho no lar tem como objetivo a harmonização, proteção e higienização espiritual, quase não sai a palavra, do ambiente doméstico. E quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Né? Então, juntos somos mais fortes. Juntos podemos ajudar toda a rua. E esse ponto de luz que nasce, que acende todos os dias em nosso lar, ajuda os nossos familiares, aquelas pessoas que não acreditam, aquelas pessoas que acreditam, mas ficam ainda um pouco lá e um pouco cá.
E aquelas pessoas que não acreditam e estão distantes, em outro estado, em outro país, mentaliza essa pessoa na hora do Evangelho e você vai estar ajudando ela também. O nosso Evangelho chegou aqui a quase 60 pessoas, mais de 60 pessoas, juntos em oração pela humanidade. E ainda estamos em momento crítico da pandemia. Enquanto todos não se conscientizarem que sair só para trabalhar, sair se for necessário, jamais ver tanta gente ainda em sofrimento, entubado, fazendo vídeos nos hospitais, pedindo para as pessoas ficarem em casa, e a gente se aglomerar com mais de 150 pessoas em uma festa. Isso não é legal. Não se encaixa no fora da caridade, não há salvação. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Boa noite, Francisco de Assis. Diz aí, quando a pandemia descontinuar, o evangelho virtual permanecerá, com certeza. E aí eu peço, para quem já está aí, que já é parceiro do nosso evangelho, esse evangelho é nosso, deixa aí o joinha, que ajuda o canal, ajuda o Facebook a publicar ainda mais as nossas atividades, divulgar e chamar o pessoal. E compartilha em outros grupos, convida o pessoal para assistir o Evangelho, para se fazer parte aí dessa família maravilhosa do Evangelho no Lar, virtualmente, né? Que começou sem essa pretensão de tanto. Imaginamos ter 15 pessoas, 20 pessoas já em um Evangelho, e hoje temos 60 pessoas nos assistindo, diariamente aqui, 50, 60 pessoas. Isso é coisa de Deus. É a espiritualidade agindo, trabalhando e nos ajudando e muito. Então, quem quiser, ó, já pode pegar a sua água. Eu hoje não estou com um copo, não. Eu peguei uma garrafa de 1,5 litro. Para fluidificar, quem quiser pode colocar uma garrafa lá no centro, na cruzada. Fazíamos bastante isso. O pessoal entrava para tomar passe, levava a garrafinha e a gente, a espiritualidade fluidificava ali e fazíamos a imposição de mãos, e é isso que vamos fazer hoje. Pegar uma garrafinha ou uma jarra, coloca a água natural e até o final do Evangelho estaremos aí, a espiritualidade, né, no comando do capitão Maurício, fluidificando a nossa água e higienizando o nosso lar. Gostaria desde já de colocar aqui nossa amiga querida, parceira Fernanda. Estou aqui na casa da minha mãe, meu sobrinho lindo aqui do meu lado, coisa mais linda que Deus me deu. Então, eu vou colocar aqui Fernanda. Boa noite, Toninha. Boa noite, Boa noite, pessoal. Fernanda. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E melhor agora, no nosso Evangelho. Sempre melhor aqui. Graças a Deus. Rosângela Pinheiro chegou, Maria Núbia também chegou, Thelma Araújo também chegou. Oi, Thelma, um beijo para você. Boa noite para você também. E aí, nós vamos aqui fazer uma pequena leitura, né? Hoje eu vou fazer uma leitura aqui do Fonte Viva. Sigamos a paz. Aqui, ó, Fonte Viva. Todo mundo conhece esse livro, né? Esse livro é excelente. É lindo ele, pelo o Espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier. Vamos lá, sigamos a paz. Busque a paz e siga, né? 1 Pedro, capítulo 3. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada.
Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas, quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua, espavorido. Continuando, paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, ao seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do nosso coração. Essa mensagem é incrivelmente linda. E eu estava pensando, Fernandinha, esses dias sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas buscam esses objetivos, né? Desesperador de uma profissão que dê um conforto melhor. E aí você estuda tantos anos para fazer mestrado, para um doutorado e não lhe traz a felicidade. Porque você se ocupa tanto no tempo e não sobra tempo para ser feliz. No tempo da obrigação, da responsabilidade com o trabalho, das suas dívidas. E quanto mais a gente ganha, mais a gente compra. A gente, que eu digo, a maioria. Muitas pessoas que eu conheço, que se afogam em dívidas e em um momento como esse de pandemia, acredito, pessoas que tinham muito dinheiro, muitos funcionários, estão de portas fechadas. E aí, quando a gente tem paz no coração, em qualquer lugar você fica bem. Na mansão ou naquele kitnet, com seu evangelho diário, confiando que Deus está no controle e se aconteceu é porque Deus permitiu. Agora, buscamos muito. Buscamos muito. Nesse momento estamos buscando estudar o Evangelho de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo tendo aí pessoas que não são espíritas, mas olha só, estamos aqui estudando há 36 dias, estamos buscando. Então a mensagem de hoje é bem reflexiva para o que a gente busca. O que a gente quer? O que queremos? Essa semana teve perguntas aí sobre de onde viemos, de onde surgimos. As perguntas estão aparecendo e eu estou feliz com isso. As perguntas movem. Nós precisamos disso.
pessoas interessadas em aprender, em saber realmente de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela presença. Estava com muitas saudades de estar aqui, janelinha com janelinha, né, Fernandinha? Tão perto, né? Na janelinha. A janelinha é tão perto, né? A gente fica assim, Né? achando que está distante, mas nós são só olhar assim de lado, né? Ó, oi, Pois é, Fernandinha. olha aqui, tudo bom? E eu ainda olhei pro lado contrário, que eu não sei. É verdade. E Assim, aí, eu virei a cara pra você. o que você achou dessa mensagem, Fernandinha? Eu achei ela bem a calhar, realmente, principalmente nesse momento que a gente está passando, porque a busca incessante, eu acho, da humanidade é a felicidade e a paz, né? É uma busca incessante. E o que a gente tem que entender, e aí a gente estudando o Evangelho, a gente vai percebendo isso, que a felicidade, a paz, ela não é um fim, ela é um meio, né? É a forma como a gente vive, como a gente leva a vida. Jesus já falou, né? Onde estão seus tesouros, lá está, né? Vocês onde estão os seus tesouros. Então, muitas vezes a gente coloca esses apêndices assim, eu vou ter o emprego X para ganhar X reais, para poder com esses X reais comprar a casa Y, jogando a nossa felicidade e a nossa paz nesse momento que a gente vai alcançar esse objetivo que a gente achou. Aí preenche a vida de um monte de coisa e na verdade o que está faltando é essa conexão com Deus, né? Que nada disso vai preencher. E aí você acaba até se colocando em momentos difíceis, até com martírios voluntários, como foi o tema de ontem, né? Assim, desse evangelho. Aumentando até a sua própria carga de provas e expiações espontaneamente. O Naldo falou bem sobre isso ontem. Com coisas que você colocou que seriam as metas da sua felicidade e que não são. Aí você se coloca em cargas de trabalho maior, em situações que não são positivas, em locais que não estão fazendo bem a você, porque você tem aquele objetivo, aquela ilusão, que na verdade é uma ilusão, né? E aí o Espiritismo nos tira dessa imaturidade, eu acho, e nos dá, Haroldo Dutra Dias, ele fala uma coisa, ele nos dá projetos maduros de felicidade. É isso que o Espiritismo faz. Ele nos dá projeto maduro, felicidade possível, né? Uma felicidade que é realmente a verdadeira felicidade e é a possível aqui, né? E tem até um livro de Betinha que tem esse título, viu, Fernanda? Felicidade Possível, que é maravilhoso. Quem puder, busque aí, ler, porque é um livro que a gente precisa, no momento de hoje, em tempos de pandemia, ler esse livro, porque ele nos traz muitas reflexões e, às vezes, coisas pequenas, bobas, que não conseguimos enxergar, né? E aí eu gostaria de agradecer a presença de Vilma Fernandes, Lenice Brito, Glace Pires está aí, ou é Gleice, né? Não sei se a pronúncia é essa. Boa noite, Roseli Freitas, Vidiverso Fernando Presente, bom demais. 37 pessoas já no nosso evangelho, daqui a pouquinho ainda tem gente chegando e eu vou, enquanto o pessoal está chegando, fazer a nossa prece inicial com todos vocês. Mentalizem aí o guia espiritual de cada um de vocês. Mentalize Jesus, governador da terra, guia e modelo de nossas vidas. E vamos viajar nesse momento, nesse mundo maravilhoso da música, que nos envolve e nos traz tanta paz, que nos traz muitas vezes a tranquilidade que esse mundo, uma vez por outra, né? E eu gostaria de cantar uma música que muita gente gosta. Vamos orar com o Pai Nosso. Pai Nosso, que nos alivia, que nos purifica e protege do mal.
em tua bondade divina, que nos ilumina com amor fraternal. Ó Pai de amor e de luz, que a todos conduz para a evolução, ensina somente a bondade e que na caridade se pratica o perdão. Agradecemos por tua proteção, porque na tentação não nos deixa cair, e a quem nos ofende possamos perdoar e assim continuar sempre a evoluir. Deu certo agora, né? Que a tua vontade possamos fazer, sempre a obedecer, vigiar e orar. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. O pão de cada dia vamos agradecer, que não venha faltar para os nossos irmãos, e que os erros dos outros não devemos julgar, na humildade aceitar com resignação, sempre semeando a paz e o perdão, bondade e caridade para com nosso irmão. Que a luz divina possa nos trazer muita fé e esperança ao nosso coração. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Graças a Deus. Eu vou dar um exemplo, Fernando. Eu acho que hoje aconteceu um bocado de coisa para que eu ficasse com raiva, né? Não foi? Mas você Mas estava eu fui. cantando tão lindo a capela que eu nem tive coragem de dizer Taninha, sem o fundo. Que estava tão Eu, bonito que eu, eu a- nem. eu acho que quando a gente está em paz é isso, a gente não se aborrece com esses pequenos detalhes da vida. E quando a gente se É, aborrece com essas coisas bobas, e olhe que eu me conheço, em outros tempos, eu estaria pé da vida, viu, aqui, pavio curtíssimo. Mas hoje eu estou tão em paz que eu nem aí para isso. Quando eu vi que não estava saindo para vocês, estava saindo só para mim, eu digo, mas você está fazendo isso, né? E aí a capela serve, porque o que importa é a letra, né? O que importa é a oração do Pai Nosso, que é belíssima. é. Maria Augusta pede aí para enviar, né?
Vou enviar por e-mail. Na verdade, algumas pessoas pediram para enviar por e-mail, eu estava com problema no meu e-mail e não consegui. Então, hoje vai dar certo para enviar por e-mail. Quem quiser, pode deixar aí o e-mail que nós vamos enviar não só o Pai Nosso, mas qualquer outra música que o pessoal tenha escutado e tenha gostado aqui. E agora, sem mais delongas, depois dessa prece meio tumultuada, vamos ouvir a mensagem do Evangelho, que hoje dá sequência, né? Com o capítulo ainda 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nas instruções dos Espíritos, Fernandinha vai dar continuidade aí, dever-se-á por termo as provas do próximo. Fernandinha, é com você. Obrigada, Taninha. Boa noite mais uma vez. É um prazer, uma alegria, uma honra. Não tem nem tantos adjetivos para colocar nesse momento aqui. E aí, essa questão da paz é interessante porque realmente num momento como esse, a gente vê muito nos livros de Divaldo, né? A espiritualidade tentando perturbar as casas espíritas e esses momentos. Então, vem realmente para testar. Aí você deu show aí, então tá tranquilo. Tá, ótimo. Passando reto. É porque se a gente se estressar com pequenas bobagens, quando realmente acontecer algo que a gente precise dar força para reagir, a gente vai ter gastado as energias, né? E aí É, tem coisa que dá para passar. exatamente. E esses momentos é bem para isso, né? E hoje a gente vai estudar essa parte do Evangelho, ainda no longo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o capítulo que trata dos aflitos e todos somos aflitos, então nada mais natural do que ser um capítulo realmente longo. Então hoje a gente vai estudar o subitem 27, que é uma passagem, uma mensagem do Espírito Bernardino, que foi dada em Bordeaux em 1863. Essa questão de pôr fim às provas do próximo, considerando, é uma reflexão boa que a gente precisa fazer, que já começou ontem com a questão do tormento voluntário, e de a gente, se somos bem-aventurados por sermos aflitos, se eu aumentar espontaneamente a minha aflição, eu vou ser mais bem-aventurado ainda, né? Essa reflexão que a gente está fazendo desde ontem. E aí hoje o que a gente vai transpor essa reflexão para o terceiro. Então, se estamos num mundo de provas e expiações, em que faz parte a gente espiar e ter provas aqui, e que estamos na lei de ação e reação e que temos que passar por essas provas e essas expiações, então eu preciso me meter na expiação do outro, né? Ou eu deixo o fluxo seguir, já que bem-aventurados são os aflitos. Então, só para dar uma introdução e um enfoque no que eu vou querer tirar, especialmente aqui dessa mensagem hoje, eu trouxe uma passagem desse livro aqui, é momento indicação de livros hoje, né? Esse livro aqui chama No Roteiro de Jesus, é um livro de uma psicografia de Chico Xavier, eu acho que tá fora de foco, né? Por Humberto de Campos, chegou ao foco, que é o pseudônimo de Irmão X. Então, esse livro é um livro que eu faço a leitura dele, ele é extremamente interessante porque tem várias passagens, ele é dividido em Jesus antes de ser Jesus conhecido, como Jesus atuando, Jesus após a crucificação, e tem várias passagens de Jesus, algumas bem conhecidas, outras não conhecidas, do ponto de vista da espiritualidade. Então, tem a explicação, não é bem explicação, mas tem o ponto de vista espiritual dessas passagens aqui de Jesus. Então, é um livro riquíssimo. E aí eu separei aqui para a gente discutir hoje, que eu acho que casa muito bem com essa questão de pôr fim às provas do próximo, é o capítulo 24, que o título é Jesus e Simão. Então eu vou ler aqui para vocês conseguirem entender o que é que eu estou querendo dizer com isso. E uma leitura bem leve, é bem boa mesmo. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acais, em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino, tinham fome de esclarecimento e tranquilidade, suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. Ó, a paz aí, né? O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Instado, porém, por mensageiros
que lhe requisitavam a presença à beira de alguém que se avizinhava da morte, o excelso benfeitor chamou Simão Pedro e pediu-lhe ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas, junto deles, o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. O apóstolo relanceou o olhar pelos circunstantes e tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Foi Eliúde, o joalheiro e mais velho dos 4, que se ergueu e solicitou com modéstia: Discípulo do Senhor, ouvimos a nossa revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênçãos nos dás, ó dileto companheiro das boas novas. Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Então, o que aconteceu aqui? Jesus fez um convite para Pedro ser seu instrumento. Naquele momento em que ele teve que se ausentar, ele foi procurado por essas 4 pessoas, precisava se ausentar, e fez esse convite a Pedro para ser o seu instrumento enquanto ele precisava se ausentar. Pedro ficou carrancudo, e aí o primeiro dos idosos falou pedindo uma orientação, porque estavam passando por esse momento de dificuldade, queriam a palavra amiga do mestre. E aí, vamos ver aqui como é que Simão se comportou, né? Simão, contudo, de olhar coruscante, qual se fora austero zelador de consciências alheias, essa passagem aqui, eu acho que Simão estava assim, mas quantos de nós não ficamos assim, como austeros zeladores de consciências alheias, né? Brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido: Conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente: Que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles, senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas. Como consegues pronunciar o nome de Deus? Voltando-se para o segundo, na escala das idades, esbravejou: Tu, a Moabe, aqui vieste. Ignoras porventura que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajaste a vir até aqui, após extorquir os 2 irmãos de quem furtastes os bens deixados por teu pai? Esqueceste de que um deles morreu consumido na penúria, e de que o outro enlouqueceu por tua causa sem qualquer recurso para a própria manutenção? Em seguida, dirigiu-se ao terceiro dos circunstantes: Que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o por execráveis cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça, aniquilaste um homem e tomaste-lhe a viúva. Que mais queres, infeliz? E virando-se para o último, gritou: Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome, exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência, à espera de tua caridade, que nunca apareceu. Simão alçou os braços para o teto, como quem se propunha irradiar a própria indignação, e rugiu: Súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Ou seja, Simão Pedro, o discípulo que convivia ali testa com Jesus o tempo inteiro, virou uma metralhadora de verdades, né? Enfiando o dedo, vamos dizer assim, na ferida apontando o dedo de riste no rosto daqueles que foram lá pedir ajuda. Ele veio a metralhadora de um sincericídio, né? Digamos assim. E aí, neste momento, Jesus reentrou na sala, acompanhado de alguns amigos, e entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente os 4 publicanos arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando: Pedro, que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos, cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se.
Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite de Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa e, sorrindo, insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Organizou-se para logo bela reunião, na qual o verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando o mestre, exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza, que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro em prodigiosa comunhão de interesses e ideias. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Jesus e Simão retiraram-se igualmente, e quando se acharam sozinhos passo a passo, ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas por meio de longos arrazoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílios aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer em benefício dos homens retos? O Cristo escutou as objurgações em silêncio, e quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Essa mensagem, essa passagem, numa mensagem, eu acho de uma beleza, porque quantos de nós não agimos como Simão Pedro agiu aqui, com essa metralhadora de verdades, ou não de verdade, às vezes metralhadora de calúnias, ou às vezes aumentando a dor do próximo com atitudes nossas, porque enfim eles estão errados mesmo, né? O que é que eu posso fazer? Já estão errados, se eles não são retos. E aí Jesus vem com a simples frase e diz: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Jesus fala isso várias vezes. E isso é importante porque a reflexão que fica dessa leitura é que Jesus nos convida para ser o seu instrumento. Estamos sempre sendo convidados a ser o seu instrumento. Só que o instrumento ele pode agir para o bem, como Jesus agiu nesse momento com os 4 e como ele sempre age, ou ele pode agir para o mal, como Pedro agiu nesse momento por conhecer as falhas e as faltas dessas 4 pessoas que foram pedir auxílio. Então, a reflexão dessa parte do Evangelho de que se bem-aventurados são os aflitos, então eu preciso deixar seguir o fluxo da vida. Aquela pessoa está espiando o que tem que passar, ou está passando pelo sofrimento que tem que passar para pagar alguma dívida, algum débito, né? Ou quantos de nós, às vezes, a gente nem exterioriza esse pensamento, mas a gente pensa, bem feito, né? Se está sofrendo assim, é bem feito, porque está pagando. A gente às vezes não tem coragem de falar, mas a gente pensa que bem feito aquilo, né? Então, mas aí se a reflexão que a gente faz também junto com tudo isso temos que espiar as provas, a gente realmente está aqui para um mundo de expiações e prova, mas então eu não posso aumentar a dívida do outro, porque eu vou estar sendo causa de sofrimento, mas eu posso interferir nos planos de Deus? Se a gente imaginar que a expiação e a prova está lá para ser cumprida, né? Que a gente já vem com um plano dos gêneros de provas, então cabe a mim interferir nos planos que aquela pessoa já fez, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar vai depender de como a gente concebe Deus. Quando a gente entende uma concepção de Deus, como Jesus nos fez entender o que é Deus, aí a gente já entende que sim, nós não podemos ser esse instrumento como Simão, essa metralhadora que Simão Pedro foi. A gente tem que ser instrumentos da paz, como a mensagem que Taninha falou. Porque antes de Jesus vir ensinar a nova moral cristã, o Deus, ele era um Deus punitivo, ele era um Deus da guerra, ele era um Deus do castigo, um Deus do pecado, aquele Deus que punia. Então, se aquele Deus punia, era natural, e assim ainda o é para as religiões que acreditam nesse Deus punitivo, que é o olho por olho e o dente por dente. Então, você não vai tentar abrandar a dor do outro.
Mas Jesus veio e ele... O Deus é um Deus de amor, que ama a todos. Assim como Jesus nunca julgou, Jesus sempre amparou. Jesus andava com as pessoas que eram os excluídos da sociedade à época, né? Ele está aqui tendo a refeição com os publicanos, que não eram bem vistos. Ele participava de... Os discípulos eram pescadores, então não era da sociedade. Ele andava com as prostitutas, enfim, com as pessoas de má vida, e ele nunca julgou. O papel de Jesus sempre foi amparar, porque o que Jesus estava querendo mostrar aqui era o Deus de amor, que é o verdadeiro Deus, com todas aquelas características que tem no livro dos Espíritos, né? E uma delas é a principal, soberanamente justo e bom. Não se pode conceber um ser mais justo, não é um ser, mas é impossível haver justiça e bondade maior que a de Deus. Então Deus, ele não é punitivo, ele é um Deus de amor, assim como um pai amoroso. Então quando Kardec pergunta nesse subitem 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, deve-se-á por fim as provas do próximo, Kardec perguntou, deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Então eu fico aqui neutro, não faço nada e deixo a vida me levar, ou levar o próximo que está em sofrimento, né? E aí a reflexão que esse espírito faz nessa instrução é riquíssima. E aí eu vou lendo, porque eu não consegui nem separar uma parte que eu achei mais importante, porque eu achei tudo interessante. Aí ele diz, já nos temos dito e repetido muitíssimas vezes, e a gente tem repetido aqui no Evangelho sequencialmente, né? Que estais nesta terra de prova, de expiação, para concluirdes as vossas provas, e tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Porque na hora que a gente pensa assim, aí existem 3 tipos de comportamentos que a gente pode ter com esse pensamento de que estamos aqui no mundo de expiações e provas. E aí ele vai exatamente falar sobre isso. Ele diz, voltando aqui ao texto, pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Ou seja, sem a gente não vai interferir. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas, como se esse aumento desse sofrimento vai tornar essa prova mais viva e mais proveitosa. E a gente sabe que o que torna a vida proveitosa é uma prova proveitosa, uma expiação proveitosa, é a resiliência com a qual passamos por essa dificuldade, né? Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Você não é o julgador, né, da consciência alheia, como Pedro foi, né? Sabeis até onde elas têm de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência divina não vos escolheu, não como um instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingidos um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance, para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. A gente não sabe os desígnios divinos. Então, a gente não pode julgar, a gente não pode ser esse juiz da consciência alheia, das atitudes alheias. Não temos essa capacidade, não temos nem o nível moral. Por que Jesus curava tanto, só de olhar?
porque ele tinha a moralidade dele, tinha uma altura moral que só de olhar você já se colocava no seu lugar. Não temos essa força moral que Jesus tinha. Então não podemos ser o juiz das consciências alheias. A gente não sabe os desígnios de Deus. A gente não sabe se não estamos ali naquela situação com aquele irmão justamente para amparar a dor dele, para fazer cessar a dor dele, não para ser um instrumento de suplício. Que instrumento queremos ser de Jesus, né? Que instrumento queremos ser? Aí voltando aqui, ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Principalmente todo espírita. Porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Então, não podemos alegar ignorância, e a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, principalmente para a gente que tem contato com essa doutrina e com esse chamamento de sermos instrumentos de acalanto, a gente não pode fugir. Porque Deus é soberanamente justo e bom. No livro dos Espíritos está escrito assim: a sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Mas a justiça divina, ela não é uma justiça punitiva, ela não é uma justiça de castigo, ela é uma justiça pedagógica. É uma justiça em que a gente aprende com os nossos erros para não errar mais. E aí é como um videogame, depois que você sana essa sua dificuldade, essa sua impureza, você não vai voltar para aquilo ali, porque você aprendeu. Porque a justiça divina é pedagógica, através das provas e expiações, não é um castigo. Deus não castiga, Deus não pune. Essa pandemia, por exemplo, que está passando, não é um castigo divino, não. É um momento de aprendizado, que a gente tem que agradecer por estar aqui nesse momento, porque a gente está podendo ser testado em diversas áreas das nossas vidas, que a gente não seria em outro momento. Em que outra situação a gente estaria mais de um ano dentro de casa, fazendo esse evangelho virtual aqui? Em nenhum. Eu não consigo conceber nenhum. Então, assim, o que a gente tem que ter é que, entendendo que a justiça divina não é punitiva, porque Deus é amor, assim como somos amor para os nossos filhos, né? É uma justiça pedagógica. Então, não existe injustiçado. Não, como Sandra Barba diz, não tem bala perdida. A bala está endereçada. Porque não existe injustiçado. Agora, desse contexto de que não existe injustiçado, para pular, parar, eu não vou fazer nada para ajudar o próximo, já que não existe injustiçado, aí tem uma distância enorme. Porque, como Bernardino Meir nos lembra nessa mensagem, eu posso ser o instrumento que vai cessar aquele sofrimento. E essa pode ser a minha prova. A gente não tem como julgar isso, né? E aí ele segue mais na cobrança de nós espíritas. Ele diz: deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então, amor e devotamento que nos traz a essa resignação de passar pelas provas de forma mais serena, né? Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Mas esse é um julgamento divino, isso não é um julgamento meu, não é um julgamento nosso, a gente não tem parte nisso daí. A nossa parte é atenuar, é fazer o que estiver ao nosso alcance para abrandar a dor do outro, e não ser instrumento de tortura. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação. Então você já está sofrendo mesmo, a faca já está entrando, vou dar uma rodadinha, né, para você sofrer mais. Não cabe a nós julgar isso. Considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo,
todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, todos devemos abrandar a dor do próximo. É essa missão que a gente está aqui, é esse chamamento que Jesus fez para Simão Pedro, nessa passagem, para que sejamos os seus instrumentos de amor, os seus instrumentos de paz, os seus instrumentos de luz, e não instrumentos de tortura. Que não coloquemos em nossa bagagem aqui na Terra mais esse suplício voluntário de sermos torturadores dos outros, torturadores de consciências alheias, não. A gente não pode julgar, a gente só precisa abrandar. E aí, para finalizar a reflexão aqui, tem uma passagem de Chico, que eu não conhecia, eu vi hoje, é de Indique o Livro. Esse livro aqui de Haroldo Dutra Dias, ele é muito bom, Despertar. E ele fala vários tópicos da doutrina espírita, assim, baseado nos livros de Chico e no Pentateuco. E aí tem uma passagem de Chico que eu verdadeiramente não conhecia, que estava aqui, que dizia assim: certo dia, Chico Xavier e Arnaldo Rocha caminhavam de braços dados quando Arnaldo começou a se lamuriar. Pois é, está acontecendo isso e aquilo, e todas aquelas histórias que geralmente contamos com o intuito de nos auto-vitimizar. Quantas vezes não nos auto-vitimizamos, né? A gente se coloca numa posição de que, não de personagens principais, mas que as coisas aconteceram e eu sou só uma vítima, né, dos acontecimentos. E às vezes isso acontece assim, alguém conta uma coisa ruim e você conta uma coisa pior. Não estou com a dor no pé, não, mas aí eu estou com a dor no corpo inteiro, né? A sua desgraça tem sempre que ser maior que a desgraça dos outros, nesse movimento de se auto-vitimizar, né? A gente faz isso com muita frequência. E aí, Arnaldinho estava justamente nessa auto-vitimização. E aí Chico atento respondeu: ô Arnaldinho, estou tão feliz. Aí ele olhou para ele e disse: feliz com o que, Chico? Com o meu sofrimento? Aí Chico Xavier disse: não, Arnaldinho, pela primeira vez você só está apanhando, não está batendo. Olha que mensagem simples, mas que ensinamento rico. Pela primeira vez você está apanhando, não está batendo. Então é melhor a gente apanhar do que bater. É muito melhor a gente ser o ferido do que o agressor. Então que a gente consiga levar essa paz e ser esse instrumento de paz e de abrandar a dor dos outros, mesmo que apanhando, do que sermos instrumentos de feridas e torturas. Era essa a reflexão que eu tinha para fazer hoje sobre esse assunto. É riquíssimo, mas eu quis pensar justamente essa questão do instrumento. Vou chamar a Taninha de volta aí, para a gente dar seguimento ao nosso evangelho. Hoje não está fácil, mas a gente consegue. Nós somos fiéis e nós confiamos em Deus. Fernanda, essa mensagem de hoje é maravilhosa. Você, como sempre, muito clara, objetiva, estudiosa, e por isso você fala com tanta facilidade sobre essa temática. Né? Fernandinha, na verdade, é uma professora, né? Aqui o pessoal da Cruzada já chama ela de professora em inglês, e aí eu tenho certeza que ela nasceu com esse dom, né? Além de ser uma profissional incrível, uma médica de excelência, é também uma trabalhadora de Jesus maravilhosa. E ninguém vai estar rasgando cedo aqui, a gente está sendo sincero, porque carinho e amor a gente tem que dar todos os dias. E aí, antes de finalizar o nosso evangelho, antes que eu esqueça, porque eu sou bastante esquecida, eu gostaria de colocar aqui, para quem realmente... Eu não ia estar rindo, porque é verdade, eu sou esquecida demais. Sou péssima. Eu queria deixar aqui aqui esse CD, Seja Luz, é o nosso trabalho mais recente, né? Lançamos aí um pouco antes da pandemia e infelizmente não tivemos chance de divulgar e de sair fazendo as nossas palestras litero-musicais, né? Nas caravanas de evangelioterapia que fazíamos antes da pandemia. E por isso estamos aqui fazendo o evangelho todo dia para suprir um pouco dessa necessidade que a gente tinha de estar no meio do mundo
como é aqui no Seridó, cantando e evangelizando através das músicas, né? Esse CD é o CD Seja Luz. Ele não tem o Pai Nosso, mas ele tem uma Ave Maria, Luz de Maria, na verdade, e tantas outras músicas belíssimas. O nosso terceiro CD, o nosso primeiro CD, que é o Encontro de Almas, também está, como esse, Seja Luz, em todas as plataformas digitais. Todas. Vocês encontram na internet. Mas quem enviou o e-mail, que tiver dificuldade de encontrar, eu vou enviar por e-mail também, o Pai Nosso, tá bom? E, Fernandinha, só tenho gratidão. Nós estamos aqui em paz, né? Apesar de algumas dificuldades, sem brincadeira, porque realmente no estúdio nós temos toda a facilidade e tudo já no lugar, e quando a gente sai, já modifica um pouco as nossas coisas, né? Quando a gente não está em casa, mas os obstáculos são para nos fortalecer ainda mais. Nós teste, né? Temos que agradecer por esses obstáculos, porque eles nos mostram que a gente é capaz de vencer, que a gente é capaz de enfrentar isso e um pouquinho mais. Na verdade, aqui eu brinquei porque não tive dificuldade nenhuma. Foram só algumas coisinhas que não deram certo, mas que mostra só que com esses pequenos exemplos a gente pode vencer as nossas dificuldades, que às vezes é uma gotinha no oceano e a gente causa aquela tempestade e a gente se aborrece, e a gente fica muito triste e gasta toda a nossa energia com uma coisa que a gente poderia já ter deixado para lá. Por exemplo, no trânsito. Muitas pessoas no trânsito se aborrecem por bobagem. Mas é porque ele me trancou aqui, mas não bateu. Siga em frente, esqueça. Tem gente que passa quase 1 hora ainda reclamando. Como é que aquele cara fazia isso? Podia ter acontecido isso, poderia ter acontecido aquilo, mas não aconteceu. Então, vamos agradecer a Deus. Vamos encerrar o nosso evangelho de hoje com a certeza de que Jesus nos visitou. Com a certeza de que os nossos guias espirituais estão aqui, aplicando o nosso passe, e a gente vai, todos nós, vamos emanar os pensamentos positivos, o nosso amor, o nosso melhor. O que você acha que você tem de melhor, você vai enviar para aqueles que estão nos hospitais, nesse momento precisando de nós. Eu vou só desativar seu microfone, tá, Fernandinha, para a gente cantar. Eu vou fazer a prece de encerramento com uma música, porque eu estava com muita saudade de cantar aqui nesse evangelho, né? Na verdade, e é por isso que eu envio para vocês música, e principalmente com essas mensagens de Alisson, né? Que ele está aqui comigo, aqui do meu ladinho, mas não quer aparecer. Coloca só a cabeça aqui para a pessoa ver você. Oi? Esse é o Alisson, meu companheiro de vida e de missão, e compositor de todas essas músicas belíssimas que estamos aí, graças a Deus, conquistando os corações. Olha, o nosso abraço virtual, o nosso coração, e um beijo de peteleco para todo mundo que participou do evangelho hoje. 43 pessoas, ó. Um beijo para vocês. Acreditem, confiem em Deus, porque vamos vencer. E essa mensagem que eu estava aqui, antes de finalizar essa música, aliás, eu gostaria de cantar para mostrar que a paz, como desde o início da mensagem que eu abri ao acaso, hoje eu abri ao acaso a mensagem do exórdio, nos mostra que essa paz que precisamos ter para enfrentar as nossas provas, que muitas vezes pedimos para viver. Em muitas vezes a professora Fernanda, o professor Ivando, a professora Betinha, pedimos em muitas vezes para enfrentar essas dificuldades, essas provas, para que possamos nos livrar daqueles pontinhos. Sabe aqueles pontinhos que eu falei um dia desse aqui? Que a gente vai colocando, aí esse pontinho aqui eu tiro, esse aqui eu também vou tirar, e aí a gente vai se livrando. Então eu queria cantar essa música para vocês, chama-se O Silêncio é uma Prece.
O Silêncio é uma Prece vai entrar no nosso terceiro CD de Alisson Santos. E eu gostaria que vocês entendessem como uma prece de encerramento. Quem quiser pegar sua água, pode pegar. A minha já está aqui para fluidificar. E quem quiser fluidificar, pode doar também para o seu vizinho, para os seus animais. Aqueles animais que estão na rua, coloca água fluidificada também para eles lá fora, para que todos possam se beneficiar das bênçãos da espiritualidade. A todos vocês que participaram, um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Vamos orar? Quero ouvir a voz de Deus dentro de mim. Quero sentir o teu amor a me tocar, e em silêncio ficarei, olhos fechados vendo a luz que vem do Pai, e ouvindo o som do amor. Quero vibrar na sintonia com o bem. Quero chegar ao coração de mais alguém, irradiar a luz do amor que existe em cada um de nós, e entender que nunca estamos sós, porque o silêncio é uma prece, e assim podemos ajudar também, mentalizando os que precisam de amor. Controle os seus pensamentos e assim se entregue corpo e alma à missão do bem, e ajude alguém. Deus nos fala o coração quando estamos em silêncio, em oração. Tente ouvir a voz que vem para te falar do amor, do bem. Sinta como é bom estar em silêncio, ouvindo a música tocar. Melodia se faz luz para iluminar seus pensamentos. Deus nos fala o coração quando estamos em silêncio, em oração. Tente ouvir a voz que vem para te falar do amor, do bem. Sinta como é bom estar em silêncio, ouvindo a música tocar. Melodia se faz luz para iluminar seus pensamentos. Ouça o som que existe no silêncio dentro de ti. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe no nosso descanso. Em tempos de dificuldade, é necessário nos manter focado. O povo de Deus, quando atravessava o deserto, por vezes vacilou, mas buscava a intercessão de Moisés para que Deus os devolvesse a esperança. No dia de hoje, cultivemos a graça da esperança. O Cristo ressuscitado não nos decepciona, nunca. Ele está vivo. Que cada um de nós tenha presença em vida, tenha certeza na vida, que ela esteja em nosso coração, em nossos lábios, em nossos pensamentos, em nossas mãos, para ajudar. Esperar com esperança, pois o Cristo está vivo entre nós. Ele vive. E não sou eu que vivo mais. O Cristo
é que vive em mim. Muito obrigada a todos e até amanhã, com as bênçãos de Deus.